Olá, querida líder, querida aluna da comunidade Lidere. É muito bom ter você aqui. E hoje nós vamos começar um novo ciclo. Nós vamos aprofundar o tema de discipulado. Vamos trabalhar esse discipulado bíblico na prática. Então vamos lá? O que é o discipulado bíblico? Primeiro a gente vai entender do que se trata isso. Então é uma alegria, né? Uma alegria começar esse novo ciclo com você. E primeiramente eu quero colocar um fundamento. Nós precisamos entender o fundamento de tudo que nós faremos aqui. Daqui para frente, nós vamos obedecer aquele pensamento que nós construímos no primeiro módulo ali, naquelas primeiras 7 aulas, né, que nós tivemos da comunidade Lidere, e agora nós vamos começar esse aprofundamento. Então, nós vamos falar sobre essência, o que de fato é o discipulado bíblico. Então, vamos lá? Aperte os cintos, pegue sua Bíblia, seu caderninho de anotação. Eu vou estar liberando para você também alguns materiais visuais para que isso se torne mais claro para você, para que isso preencha aí a sua mente, o seu coração e se torne mais fácil o seu aprendizado. Então, muitas vezes, no dia a dia da igreja, nós confundimos discipulado com duas coisas. A primeira é confundir com uma amizade cristã. Claro que ter amigas é maravilhoso, você vai sempre me ver, né, chamando de amigas do céu. Tem um poema que eu gosto muito, que eu mesma escrevi, que ele acabou ficando muito recorrente por ser uma expressão muito comum, nossa, né, amiga do céu. E ele vai falar sobre essa amizade cristã. E obviamente que é maravilhoso nós termos amizade cristã, nós precisamos dessas amizades. Sabe aquele café gostoso, onde nós conversamos sobre a vida, rimos, desabafamos? Maravilhoso, né? Eu preciso disso, inclusive, estou precisando. É muito bom. Isso é comunhão. E é maravilhoso. É ótimo. Mas não é necessariamente um discipulado. Compreende isso aqui que eu falei? Tomar um cafezinho, sair para conversar, bater papo, contar como está se sentindo. Isso é maravilhoso, isso é muito bom, mas não necessariamente é um discipulado. A segunda confusão que nós temos é achar que também discipulado é só em sala de aula, é só nesse ambiente onde a gente está ali ensinando de forma, de forma ordenada, né? Como se fosse um curso teórico, como se fosse a sala de batismo. Vamos imaginar assim. Isso eu acho que acredito que está bem vívido na sua mente. Então, discipulado também não é isso. Discipulado bíblico é algo que ele vai mais profundo. É vida na vida. É vida na vida submissa à palavra de Deus. Então, se a gente fosse ah, nomear, né, se a gente fosse definir o que é discipulado bíblico, a gente diria é vida na vida submissa à palavra de Deus, às Escrituras. É uma jornada onde uma mulher vai caminhar com outra, não para transmitir apenas informações, mas para que o caráter de Deus, o caráter de Cristo, seja formado e forjado em ambas. Então, não é apenas na outra, é nas duas. Quando a gente está caminhando aí com outra mulher na caminhada discipular, não é só o caráter da outra que é forjado, o nosso também. E isso tudo é o método de Deus para nossa santificação. Então, para que serve isso? Então, discipulado é o método de Deus para a nossa santificação. Se você fosse definir o que é discipulado, então, discipulado bíblico, é vida na vida, submissa à palavra, e é a maneira, é o método de Deus para a nossa santificação. Então, agora a gente deu uma definição um pouco mais completa, ok? Agora, qual é o modelo de Jesus? Bom, se a gente fosse pesquisar como que Jesus fez, né? Então, nós vamos lá abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, 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 capítulo 3, verso 14. Marcos 3, verso 14. A minha está escrita assim.
Escolheu 12 e os chamou seus apóstolos, para que o seguissem e fossem enviados para anunciar sua mensagem. Está aqui o método de Jesus. Olha a ordem de Jesus. Olha como ele fez. Ele não pegou os 12 e enviou eles primeiro. Não foi assim que Jesus fez. Ele primeiro chamou, ele convidou, ele chamou para estarem com ele. Olha aqui, chamou para estarem com ele. Se você já bateu um papo comigo, ou tomando um sorvete, ou tomando um café, e às vezes você compartilhou comigo a sua dificuldade, né, de entender o discipulado, ou de ter mulheres que te ajudam no ministério, ou são suas líderes auxiliares. E aí, certamente eu disse para você, chama para um café na sua casa, chama para um momento como esse aqui e bate um papo com ela. Conta um pouco sobre você, sobre os seus sonhos, e depois escute. Certamente você me ouviu te dando esse conselho. Então, primeiro a gente chama para estar perto da gente, porque foi assim que Jesus fez. Primeiro ele chamou para estar perto com ele, perto dele. O discipulado, então, ele nasce da convivência. Jesus ele não dava aula apenas em sinagogas, apesar de nós vermos Jesus entrando nas sinagogas e ensinando. Ele ensinava enquanto caminhavam. Ele ensinava enquanto sentiam fome. Jesus ensinava enquanto eles enfrentavam tempestades dentro de um barco, grandes problemas. Jesus estava ali ensinando no cotidiano da vida. Então isso nos ensina que o discipulado, ele é intencional. Vamos gravar essa palavrinha. O discipulado, ele é intencional. Jesus designou o que ele quis. Nós, como mentoras, como líderes, como discipuladoras, que nós precisamos entender que liderança a partir de agora, ele caminha junto com o discipulado. Então nós precisamos também ser intencionais. Então não é apenas deixar acontecer, é convidar uma outra mulher para olhar como você vive. Ai, olha o perigo disso. Então, é isso mesmo. Você vai modelar, você vai ser um exemplo. Então, ela vai começar a observar você no seu cotidiano. Discipulado é formação de caráter. E caráter só se vê na vida real. Caráter só se vê na vida real. Não é apenas um discurso de domingo. Então, essas pessoas que você vai discipular, elas precisarão ver as suas reações e as suas ações. Quando nós vamos lá para Atos, agora abre sua Bíblia lá em Atos, capítulo 2. Atos 2, 42. Atos 2, 42 vai dizer assim: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Então, quando nós vamos lá para o texto de Atos 2:42, nós vamos olhar para a igreja primitiva. Como é que funcionava a igreja primitiva? E aqui nós percebemos no texto quatro pilares fundamentais para um discipulado saudável. O primeiro vocês já me ouviram falar bastante do primeiro módulo, né? No módulo central. Doutrina. Então, o primeiro pilar é a doutrina, é o fundamento. Sem ensino bíblico, o discipulado vai virar emocionalismo. Nós vamos ficar o tempo todo falando de como nós nos sentimos, se estamos tristes, decepcionadas, magoadas. Nós vamos ficar ali sempre ou espantadas, e nós vamos sempre ficar ali, ai, sentindo emoções. Obviamente que as nossas emoções fazem parte do nosso ser, do nosso cotidiano. O Senhor nos fez seres emocionais. Mas quando nós estamos falando de discipulado, nós precisamos trazer o fundamento, porque se nós não trouxermos esse fundamento, nós seremos guiadas, controladas pelas emoções e não controladas pelo Espírito. O segundo pilar é a comunhão. É aquele ambiente, é onde nós vamos ensinar. Então, é onde o ensino ganha vida. É na comunhão, é no dia a dia.
E aí, a hora que ele traz o partir do pão, a gente acha que é o alimento, né? Dividir o alimento. Não, a comunhão seria isso, a gente dividir o cotidiano. O partir do pão aqui significa que é a nossa vulnerabilidade, eu reparto com o outro aquilo que me aflige, é abrir a nossa casa, é abrir o nosso coração, é sermos gente, é sermos gente. E aí vem o quarto pilar, que é, que é o pilar da oração. E nesse pilar, a gente vê que é a dependência. Discipulado não é a força de vontade, a gente não faz porque eu sou muito forte. Mas discipulado é a própria ação do Espírito Santo nas nossas vidas e na vida da nossa discipulada. Então, aqui você viu quatro pilares. O primeiro, a doutrina, a importância de termos de ensinarmos doutrina, de termos ela firmada para nós e para nossa discipulada. Então, é isso que nós vamos ensinar no Vida na Vida. Comunhão, que é compartilhar as vicissitudes da vida. O dia a dia é na igreja, é, é um chá em casa, as dores, né, ali desculpa, as dores não, mas o ambiente onde nós estamos. Então, é a mesma igreja, às vezes é o mesmo ministério de serviço, então, às vezes vocês servem no Ministério de Mulheres juntas, servem no Ministério da Cozinha, servem no Ministério Infantil, servem no Louvor juntas, servem na mídia juntas. É esse espaço onde vocês vão caminhar juntas com um propósito, o partir do pão, que é o compartilhar as nossas vulnerabilidades. Aquilo que me preocupa, aquilo que me entristece, aquilo que me aflige, e a gente vai compartilhar isso, abrindo o nosso coração, né? E o quarto pilar é as orações. A partir do momento que eu compartilho todas as minhas dores, as minhas aflições e as minhas alegrias, eu, obviamente, preciso me responsabilizar em oração por você, né, para aquela pessoa que está caminhando comigo. Se no seu ministério, por exemplo, falta doutrina, as suas discípulas elas serão rasas. Mas se falta comunhão, elas se sentirão em um curso acadêmico frio. E eu confesso que por vezes eu sou tentada aqui a um curso, né? Como esse que nós estamos fazendo aqui. E às vezes eu tenho que me pegar, opa, preciso desenvolver mais essa comunhão, esse sair junto, esse estar ali. E ali a gente vai promovendo. Vocês estão vendo que tudo é uma atenção, é você entender o que é e você começar a fazer um esforço pessoal para que você se adeque a isso, para que ele seja de fato um discipulado saudável e não algo pesado. Então, nós precisamos encontrar esse equilíbrio. Haverá momentos ou épocas da sua vida que não é possível tantos cafés, tantos encontros, tanta reunião. Mas olha só, gente, Deus é bom demais. Nós vivemos na era da tecnologia. Até cafezinho virtual eu já tomei e tomo de vez em quando, tá? De vez em quando, a gente liga aqui uma para outra, chamada de vídeo, a minha discipulada, que eu falo, olha, essa semana eu marquei com você, mas eu não vou conseguir. E vamos fazer aqui o nosso cafezinho online. Então, nós precisamos encontrar formas de romper essas barreiras. A nossa verdade central hoje é essa que eu vou dizer para vocês agora. Eu preciso que você preste bastante atenção. Não existe discipulado bíblico sem ensino intencional e vida compartilhada. Eu vou repetir, porque isso eu preciso que você fixe, que você anote, que você escreva um post no seu Instagram. Não existe discipulado bíblico sem ensino intencional e vida compartilhada. Eu quero encerrar com uma pergunta para sua reflexão. No seu ministério hoje, onde está faltando equilíbrio? Você tem sido apenas uma professora distante ou apenas uma amiga que não confronta com a verdade? Pense nisso. Onde falta palavra? Onde falta vida? Na próxima aula, nós vamos falar exatamente sobre o que ensinar nesse tempo que você está caminhando junto com outra mulher ou está caminhando junto com outra pessoa. Então, eu espero você na aula 2. Que o Senhor te abençoe. Tchau, tchau.